Fala, Luna, boa noite. Turma chegando. Fala, meu povo. Sejam bem-vindos à live da Rede Reforma. Esperar o pessoal entrar, a Luna chamou aqui. Deixa eu ajeitar aqui. O celular hoje não está ajudando não, só um momento. Tá difícil, hein? Eu acho que tem problemas técnicos aqui. Vamos torcer. Chamando a Luna. Oi, Luna. Olá, Tudo bom? tudo bem? Boa noite. Boa noite. Como Aqui é que é você boa tá? tarde Tudo tranquilo? ainda. Ah, São foi mesmo. quatro Tem horas. razão. Putz. Eu nem me apresentei ainda, me apresentar para o pessoal. Eu sou o Ítalo, sou da Rede Reforma aqui do Ceará, de Fortaleza. É, essa live de hoje é para dar sequência, né? As lives que a gente está programando. Né? Essa faz parte de um roteiro de várias outras lives que virão. E hoje, com a Luna Vargas, que é antropóloga, educadora de cannabis no Canadá, né? E a nossa ideia é compartilhar a experiência que ela está vivendo lá da regulamentação do mercado da cannabis e fazer uma análise comparativa e as perspectivas que se apresentam aqui no Brasil. Então, Luna, boa noite, seja bem-vinda e, por favor, se apresente e vamos lá. Obrigada, Ítalo, pelo convite. Obrigada, Rede Reforma, pelo acolhimento. Estou muito feliz de estar aqui hoje com você. Eu fico aqui na minha jornada, né, vendo aqui de longe o Brasil, e vejo quão o importante é o trabalho da Rede Reforma nessa luta, né, da cannabis, que é mundial, mas nesse cenário do Brasil, que é uma luta transversal, né? Então, a Sim. gente está falando aqui do lado dos advogados, dos pesquisadores, junto com os educadores, e Uhum. tem muito mais, né, nesse caminho. É muito importante a gente estar juntos nesse momento. Como o Ítalo falou, eu trabalho aqui no mercado recreacional legal do Canadá, e ainda tem muito, né, do mercado do legado, né, que a gente fala, que é o mercado ilegal. Então é importante falar que eu estou dentro, né, trabalho numa dispensary, que é uma loja que vende cannabis, e eu faço um trabalho de educação. Comecei como bartender vendendo, e aí hoje eu faço a parte de educação dessa dispensary. Então eu faço toda a parte de treinamento e ensino, né, ciência da cannabis, muito como abordar a ciência da cannabis num tempo curto, e indicação de produtos e tudo isso que a gente tem que fazer para poder conseguir dar acesso às pessoas à ciência da cannabis, o conhecimento da cannabis. E também faço uma parte de pesquisa do mercado aqui do Canadá. É por Sim. isso que eu mudei para cá, né? Eu mudei para cá tem uns 2 anos. E eu me mudei nessa intenção de pesquisar o mercado, que muitas, para a gente que é, né, das ciências sociais, da antropologia, quando a gente pesquisa o mercado, a gente consegue ter a noção, né? A gente vive num sistema capitalista, então quando você pesquisa o mercado, você entende a forma, né, do capital Uhum. nesse nicho, no caso da cannabis, e com a abertura, né, dessa nova indústria. Então eu acho que essa foi minha escolha de pesquisa. E uma parte do meu trabalho também na Dispensary é fazer a análise de laboratório dos produtos. Então, Sim. eu tenho acesso a essa bula, né, que é tudo que tem na parte do perfil de canabinoide, perfil de terpeno, e essa parte, né, dos metais pesados e tudo, essas negativas, né, Uhum. dos componentes químicos da cannabis, e a partir daí eu vejo se o produto tem qualidade ou não, e também a parte de curadoria, o que a gente deve comprar para vender, porque a gente quer fazer uma curadoria dos melhores produtos. Então tem essa análise química também. Fazer sacrifício. Luna, aqui no Brasil, a Anvisa tem regulado, né, o acesso aos produtos de cannabis, e ela, inclusive, na última regulamentação,
criou uma categoria para os produtos canábicos, que chama produto à base de cannabis. Não é medicamento, não é remédio, enfim, não é fitoterápico. Aí no Canadá, o que é considerado a cannabis? Aí, Aqui como a é cannabis classificado? ela é uma substância regulada, assim como o álcool. Então ela está na mesma Uhum, categoria do álcool. Aqui no Canadá, o álcool ele é vendido no que a gente chama de liquor store, que é tipo uma loja uhum, que vende álcool. Então, e a cannabis do mesmo jeito, né? Numa loja especializada e tem suas regras, né? Na verdade, aqui sim. o acesso, você só precisa de ser maior de 19 anos para ter Aham, acesso à cannabis aqui. Não precisa necessariamente ter não é a tarja preta de jeito nenhum. Você não precisa ter uma receita médica, né? Justamente depois dessa legalização do mercado recreacional, que foi no fim de 2018, outubro de 2018. sim. Então aqui ela é uma substância regulada, apenas isso. Tá, ótimo. E explica para a gente também, Luna, como é que o acesso, inclusive, à iniciativa privada em si, né? Como é que a abertura da empresa, como é que a pessoa interessada para abrir uma empresa entra nesse mercado aí no Canadá? É assim, é um mercado que precisa de um capital grande. Assim, Hum, primeiro tem todo o processo de licença, e aí isso não é regulado na esfera federal, é regulado pelas províncias e pelos municípios. Então a gente tem essa liberdade. Assim, eu estou no eu já. estado que é British Columbia, que é na lado oeste, aqui perto de Uhum, Washington, entre o Alasca e o Washington. E, e aí, nesse estado que eu estou, é um estado que tem uma história muito grande com a cannabis. Inclusive, tem um famoso BC Bud, que é as flores de British Columbia. Isso, Colômbia. E então, aqui em Vancouver, que é a cidade que eu estou, aqui antes da legalização desse processo de 2018, a gente tinha aberto aqui mais de quase 100 dispensários aqui na cidade. Sim. Então, de um dia para o outro, né, com a legalização, eles foram fechados e a prefeitura começou a distribuir licenças. Ah, Ficou mais ou menos uns 6 meses, só com umas 3 ou 5 licenças. Então imagina, assim, né, a revolta das pessoas, né, que já estavam sim. trabalhando no mercado há muito tempo. E aí isso foi concedido a algumas poucas empresas, né, que correram atrás e ao mesmo tempo que tinha influência, porque querendo ou não, funciona aqui. Acaba que abre portas também, né? Então acabou que eles liberaram essas licenças, poucas licenças, e aí isso causou assim, um abalo muito grande aqui na indústria que já era muito grande, né? Uhum. Então a gente está nesse processo ainda. Hoje em dia tem mais licenças, a gente já agora quase 2 anos, 1 ano e meio depois, né? A gente está com mais de 30 licenças aqui na cidade porque eles querem controlar, né? Assim, o governo Aham. ele tem uma precaução muito grande para poder a gente não abrir, não virar, né? Eles têm que conseguir regular e controlar. Aqui a gente tem um sistema que foi feito que chama seed to sale, que é desde a semente. O controle acontece desde a semente até o produto que é vendido na loja, até você que é o consumidor. Então, e são várias licenças diferentes. Você tem que ter uma licença para produção, uma licença para manufaturar, aí você vende para o governo, e aí a Ah, gente que é a ponta, né, que é o varejista, a gente compra do governo. Então o sim. governo ganha aí nesse meio e o governo também vende. O governo vende, tem loja e tem internet, então o governo ganha bem nisso. Ah, tá, interessante. Então existe um controle, não um monopólio, mas um controle do desenvolvimento, né? Do Hoje é mercado. quase um monopólio do governo, assim, porque ainda eles ganham, Ele né, ganha de a todo jeito, né? taxa, eles ganham de todo jeito, e além disso, aqui, pelo menos no estado que eu estou, né, eles são os únicos que podem vender online. Então, Uhum. imagina que durante a pandemia, né, a gente continuou funcionando, a dispensary continuou aberta, né, trabalhando de forma Aí, reduzida, mas eles eram os únicos que tinham o poder de vender online. isso, é, Então, isso que se chama reserva de mercado, né? Na pandemia. mas assim, acontece uma coisa interessante nesse processo, né, da regulamentação aqui,
que eu acho Aham. que o governo ele tem a capacidade também de regular. Então, digamos assim, deixa eu pegar um produto, esse aqui é um chá que a gente Tá. vende, custa US$ 10, com 10 miligramas de THC. Esse chá, Oh. na nossa dispensary, vende a US$ 10. Lá no site do governo, vende a 8. E então a gente paga aluguel, né? A gente paga funcionário e eles vendem online. Então, Uhum. o que que acontece? Eu não posso, a gente não vai escolher vender isso aqui por US$ 20, porque qualquer pessoa pode ir lá e comprar por 8. Sim, Então, isso sim. faz com que os preços não fiquem abusivos. Isso é um controle É interessante. importante, eu acho. É bem interessante. Luna, já vi que tem pergunta aqui em relação a como a quantidade que o usuário pode portar, quais são as regras. As E eu regras. ia, responde isso que Diga, depois eu não? encaixo outra pergunta. Tá. Né, É, quando você mandar, eu faço. aqui a gente pode ter. Você pode comprar até uma onça, que são 28 gramas, por vez. Uhum. Então, digamos uma vez por dia, ou se você for em outra loja, você pode comprar 30 gramas em cada loja. Ninguém vai ficar sabendo se você Vai comprou. fazer uma boa feira. Pode. E 30 gramas é muito, assim, é um É. saco mais ou menos assim, ó. É tipo, Aham. é muita flor de cannabis. Uhum. E aí você vai somando os produtos também, né? Assim, a gente tem, tipo, os óleos, que tem uma concentração maior. Então, você pode comprar, não é por gramas, é por miligramas, né? Mas dá Sim. muito também. É uma quantidade bem razoável, assim, é muito mais do que uma pessoa consegue consumir por dia, com certeza. Ah, sim. Em relação aos usuários para fins terapêuticos, Wanda, tem algum incentivo estatal para esse uso? Como é que tá? Nesse processo, né, como eu falei que foi bem complicado da legalização, os pacientes perderam muito, assim. Hum, Muitos não gostam da legalização, porque o que que acontece? A indústria, ela vê os produtos e vê a cannabis como uma coisa só que, assim, a gente existe centenas de variedades, milhares de sim. variedades de cannabis, e quando você é um paciente, às vezes você precisa de uma determinada flor daquela produção, que é aquilo ali que funciona para a sua doença. Uma genética estabilizada, enfim, né? Exatamente. E aí o que aconteceu? Com o processo de legalização, são poucas, não são tantas variedades que tem no mercado legal. Hum, E além disso, e aí que as pessoas que tinham, e a gente compra só do governo. Então, tudo que é feito numa fazenda, que é orgânico, que é fresco, e era essa cannabis que essa pessoa, esse paciente uhum. consumia, ele não tem mais acesso. Aí, Então, aham. isso foi um grande problema. E hoje em dia o sistema médico aqui funciona de uma forma bem simples. Você pode fazer uma consulta online, que as próprias empresas, né, produtoras, que são os produtores licenciados que a gente fala, Uhum. você pode marcar no site deles, conversa com o médico 5 minutos, tem um insônia e eles te dão uma receita, e você pode se cadastrar nesse site do produtor licenciado, pedir pelo site, eles entregam, mandam na sua casa. Maravilha isso. Eu vi, você falou, com a limitação de 4 pés em casa, né? Sim. Para o paciente tem essa grande vantagem, pelo menos se ele não está com os pés na época de floridos, na época de colher, para fazer seu fitoterápico Uhum. em casa, ele pode ir até um dispensary, né? Se ele tiver condições, enfim, Pode. e achar um produto de qualidade, né? Bom, você falou que tem um controle desde o início da produção, né? Então o paciente ele tem essa segurança, né? Acaba que tem, mesmo tendo Assim, ficado ruim, né? isso, assim, não vai faltar, né? E muitas vezes também tem essa educação médica, ela é devagar, né? Assim, o Canadá, Uhum. apesar de ser legalizado, pelo menos os contatos que eu tive com o médico aqui, eles não são tão abertos assim. Lógico que Ah, como assim como no Brasil, né, tem uma ala médica que já está, né, receitando, tudo mais, mas é difícil aqui hoje achar um médico que prescreve cannabis, assim, não é uma sim. coisa simples. E a gente recebe justamente, né, a gente fica nessa dicotomia, né, e nessa barreira virtual que não existe em torno do que é uma cannabis recreacional e médica, porque é a Sim. mesma. E quando eu falo Sim. que é a mesma, eu estou falando quando você visita um produtor licenciado aqui,
você vê, né, as estufas e passa todo no processo, e eu sempre pergunto, eu falo, qual a diferença da cannabis que vai para o mercado recreacional e da cannabis que vocês enviam direto para os pacientes? Sim. E aí a resposta é que é a mesma, não tem diferença, só que uma vai para o governo, a outra vai direto para a casa do paciente. Então, Aham. assim, não existe duas plantas, uma planta que está ali criada especialmente para o medicinal e uma planta criada especialmente para o recreacional. Isso é feito mais, né, é uma barreira artificial criada mais para poder, na regulamentação, né, porque como Uhum. a cannabis ela acaba sendo discutida socialmente muito pelo lado medicinal, né, aí no Brasil, no caso das crianças, Sim. né, e das associações das mães e tudo dessa condição aí. E aqui no Canadá e nos Estados Unidos, muitos dos pacientes terminais de câncer, né, foi o começo Uhum. dessa movimentação. Então, a partir disso, é importante entender que, apesar dessa discussão ser feita separada, a gente está falando da mesma planta. Sim, na mesma planta. Luna, o pessoal perguntou aqui, que eu já vi, essa regulamentação, ela aumentou o preço do produto final? Isso, e se aumentou ou não? Como, vocês veem isso ser revertido para os cidadãos, enfim, desse preço? Isso é uma grande crítica ainda do mercado legalizado, foi esse processo de qualidade e de preço. O preço é Uhum. mais caro, pode ser até o dobro ou 3 vezes mais caro do que do mercado ilegal. E também tem a questão da qualidade, porque como tem todo esse processo, muitas vezes a cannabis é um produto perecível, é Sim, uma flor, né? Então ela fica seca, o THC transforma em CBN, sim. então acontece toda essa degradação, né, do THC com o tempo e com o contato com o oxigênio. Então tem toda essa questão que a indústria, né, e que o pensamento, né, tipo, capitalista Aham. não imagina ou não quer ver ou não Ignora. lida com isso, ignora. Então, o que aconteceu? Eles começaram a produzir em agosto, julho, a cannabis antes da regulamentação. Aí foi Sim. legalizado em outubro, só que eles só deram as primeiras licenças em janeiro. Então, imagina que as pessoas começaram, quando abriu o mercado recreacional, elas estavam fumando uma cannabis que foi produzida em agosto. Só CBN, todo mundo dormindo. Exatamente. Então, assim, esse foi um processo. E eu estava trabalhando bem nesse comecinho, né? Nessa dispensary que tinha essa licença. E era muito horrível, porque aqui é um lugar que as pessoas conhecem muito cannabis. Então, as pessoas chegavam e falavam: esse negócio é horrível e é caro. E a gente ouvia reclamação o dia inteiro. Eu falei assim, aí Que a gente agora saiu melhorou. perdendo. Agora a gente não tem nada de 1 ano mais, acabou isso. E Conseguiram fumar tudo, né? Que estava acumulado. querendo ou não, a gente foi vendendo, né? Mas foi uma época bem complicada na questão da qualidade e do preço, porque 1 grama é em média US$ 5 e a gente vende 1 grama a mais barata, US$ 8 a US$ 10, assim, é bem Uhum. o dobro ou mais. É. E dependendo da qualidade, se for tipo assim, uma produção das melhores marcas daqui, vai US$ 15, US$ 20 a grama. E então existe, continua subsistindo o mercado ilegal, né? E isso representa. Gigante. Ah, tem. Representa quantos por cento em relação ao número de usuários? Tem uma A estimativa, algum última estudo? vez que eu vi, o mercado legal do Canadá representa 15% só. Então tem É. 85% fora, porque o processo de legalização aqui não incluiu os pequenos produtores, que Ah, isso é bom são falar. e que é quem mais produz a cannabis aqui no Canadá. São as pequenas fazendas e aí que produzem uma coisa, uma produção pequena com muita qualidade. Uhum. E aí, assim, vendo do lado do retail, do varejista, isso também foi um problema, porque a gente tinha mais o controle, né, de escolher a fazenda, de ter um contato com o produtor, de ter mais Sim, informação do módulo de produção. E aí depois, de repente, parou com isso, é compra do governo e você não tem mais essa ligação direta. sim. Então, Eu já vi que tem pergunta aqui, a gente já até tinha falado isso na live que a gente fez anteriormente, em relação
a reparação, né, que essa indústria nova, em relação aos danos sociais da proibição, né? E encaixado a isso, já no mote do que você estava falando, desses 85% de mercado ilegal que existe, qual é a reprimenda caso esses produtores fossem denunciados, enfim, o que é que acontece com o cidadão se ele andar fora da regulamentação? Teoricamente, você pode tem penas, né? Você pode ir para cadeia e se você aqui também se você dá ou vende para pessoas menores também, isso dá 10 anos Uhum, de cadeia. Tem todo essa, mas assim, aqui você vê feiras, esses produtores fazem feiras em praça pública e a determinadas épocas do ano e vendem abertamente, como tem aqui no 420, que é essa festa do dia uhum. 20 de abril, que é uma festa, uma feira gigante com toda a galera que não está inclusa, né? Que assim, por que as pessoas falam, né, que já legalizou, para que vocês estão protestando? A gente está protestando porque 85% ainda está fora. Então, Sim, assim, legalizou, a mas não está legalização perfeito. a legalização é só um primeiro passo, né? E eu sou otimista, assim, gosto de pensar que a gente está nessa transição. E é por isso que a Sim. gente está aqui dentro do mercado legal, lutando, criticando e puxando, né, assim, o mercado para ter mais qualidade, para assim, para incluir, né? E as próprias empresas, assim, quando você tem contato, né, com os CEOs e com os representantes dessas grandes empresas aqui do Canadá, todo mundo é a favor dessa inclusão, né? Então, assim, Uhum, não tem ninguém assim, não, eu já sou grande e não sim. preciso, tipo, então, assim, tem uma solidariedade e uma força, assim, né, conjunta de fazer a inclusão e esses pequenos produtores, hoje em dia, eles estão se associando, fazendo cooperativas justamente para conseguir essas licenças, já começaram a soltar agora acho que já, pelo menos aqui em BC, a última vez que eu tinha visto, já tinham 3 licenças para o que a gente chama de craft growers, que é os pequenos produtores. Sim. Então, está começando a soltar, assim, devagarinho. Em relação à reparação histórica, né, que você tinha falado já uma vez, Sim. fala para o pessoal como é que funciona isso. Assim, a cannabis, ela vem que a gente fala, né, desse mercado do legado, né? Para a Uhum. gente estar aqui hoje nesse terreiro batido, muita gente pisou, né? Então, assim, pegando os ensinamentos aí E de foi terreiro pisado. em todos os sentidos, é, foi pisado. Então, assim, tem uma história muito grande de luta, tem uma história que tem que ser contada, né? Assim, eu acho que é muito importante a gente reverenciar toda a luta e todas as pessoas, né, com vários tipos de doença que brigaram, né, para poder a cannabis chegar onde está hoje. E é Uhum. isso e principalmente quem foi afetado, né, com essa política das drogas, que acabou encarcerando, e principalmente a população negra e a população latina nos Estados Unidos, e indígena também. Uhum. Então, justamente, né, nesse contexto histórico aqui da América do Norte, a cannabis todo mundo já hoje sabe, e é importante sempre falar que a cannabis ela foi proibida, né, tendo essas populações como target, né, como Sim. foco, para encarcerar essa população. Então, a cannabis, a gente fala que não existe legalização sem esse reparo, né? Esse reparo Uhum. para essas populações que sofreram mais com esse processo de proibição, né? Com esse quase um século de processo de proibição. Então, eu acho que é super importante fazer uma legalização pensando nessas medidas reparativas. E aí, assim, a gente tem, falando aqui dos Estados Unidos e Canadá, a gente tem um movimento grande para poder tirar os criminal records, os Antecedentes registros criminais. de antecedentes criminais das pessoas que já passaram pela polícia, né? Hoje em dia, para eu trabalhar, eu tenho que fazer uma verificação, que eles chamam aqui. Que Uhum. você assina um documento lá, a polícia verifica se você já teve algum problema com a polícia. Só que imagina quem é que, né, que queria trabalhar com cannabis ou estava já trabalhando, provavelmente já teve um problema com a Já polícia. rodou.
É, Então, então assim, isso hoje no mercado legal só trabalha pessoas que nunca tiveram passagem na polícia. complica. E, Né? e complica. Então, assim, e também os incentivos, né, que eu acho que é importante. Aqui a gente tem uma dispensary que tem que é dentro dos territórios indígenas aqui, eles têm esse controle. Então, tem uma dispensary que é coordenada, né, por um grupo indígena. Eu trabalho numa dispensary que eu até postei dos meus stories, chama Village Bloomery, o CEO ele é negro e a mulher Sim. dele que também criaram juntos, né? Ela é uma mulher também liderando aí nesse mercado da cannabis. Então é uma dispensary que destoa assim do resto, porque do resto são homens brancos com capital muito grande que não entendem nada de cannabis. Esse é o perfil da cannabis legalizada do Canadá, né? Assim, É o por, business pelo business, né? assim, é uma oportunidade. E aí é essa apropriação, né, que a gente vê em todas as áreas do capital, né, nesses Uhum. campos assim. Então a cannabis que foi sempre marginalizada, proibida, agora que ela é legalizada, ela tem exigências. E os Estados Unidos é muito assim interessante para quem é pesquisador igual eu, porque cada estado tem uma regulamentação diferente e você vê assim atrocidades. Tipo, no mercado que eles estão querendo legalizar na Flórida, pedindo que as empresas tenham 30 anos de existência no mercado, tipo assim, sem Uhum. nenhum problema com justiça e com capital infinito para poder. E eles vão liberar uma licença e ainda tem. Essa não é na Flórida, é em outro estado. Ainda pode se passar hereditário. Assim, quem é que tem isso? Que não é, tipo São assim, uma os pessoa critérios muito impossíveis, rica. né? Assim, não tem como uma comunidade negra, uma comunidade latina entrar nesse mercado com essas exigências. Então, isso quando a gente fala, né, de reparação e de justiça social, né, que é esse o termo, por tudo que essas pessoas passaram durante esse processo de proibição, a gente está falando de políticas públicas, assim, Sim. que são criadas para garantir, né, essa justiça social. Porque uma coisa é assim, eu dou preferência, eu compro cannabis de mulheres, compro cannabis de dispensary de pessoas negras, e de mulheres, porque eu acho que isso Sim. é importante para o meu consumo. Só que o consumo, né, da gente é tipo, muito pouco. A gente em relação ao mercado que é bilionário e gigantesco, e que são Uhum. algumas pessoas que têm essa consciência, isso não faz um efeito social, isso não faz uma mudança social. O que faz uma mudança social é uma legislação que contempla Claro. essas pessoas. Então, Que hoje, dialoguem, né? hoje nos Estados Unidos, eu fui verificar esse dado, é uma matéria antiga, até de 2017 para 2018, 4% das dispensaries são o que eles chamam POC, que é People of Color, pessoas de cor. Uhum. Imagina, 4%? tipo, 4%. Então, assim, isso não é Cara. nada, isso não dá para falar que é representatividade, né, dentro da Não. indústria da cannabis dos Estados Unidos. É, e isso vem de uma falta de criar uma política pública, uma lei que contemple essa reparação, né? Que é por isso que a gente Uhum. luta, assim, até hoje, né? O Mesmo depois da movimento aí é legalização. organizado? Existe marchas aí no Canadá sobre o tema? E, mais, assim, mais especificamente dentro do 420 existe assim, associações, eu faço parte mesmo, né, de um grupo de mulheres que discute isso, e dentro Bacana. da minha dispensary, por ela ser um pouco diferenciada do resto do mercado aqui, Uhum. e muito bem vista, né? E todo mundo convida os dois para falar. E o Jeremy, ele é o presidente da Associação dos Varejistas de Cannabis do Canadá. Uhum. Então, tem essa movimentação política, né, de inclusão e tudo, mas quem tem o capital no fim das contas são outras pessoas, né? Então isso Assim. complica. Mas tem a movimentação, sim, e assim, tem coisas, né, desde que começou a acontecer esses movimentos,
que eu estou falando que é a pandemia racial, né? Que depois dessa pandemia Uhum. viral, a gente está passando essa pandemia racial e ainda bem. Então, quando a gente vive isso e vê isso, esse reflexo na indústria da cannabis, é muito importante, assim, a gente vê empresas da cannabis apoiando, e tem uma grande parte que estão Uhum. apoiando. A Aurora, que é uma grande empresa, é a segunda maior do Canadá. Ela doou uma quantia bem irrisória, né, para ser a segunda maior, mas US$ 100 mil para entidades aqui e nos Estados Unidos, mas né, uma referência. A dispensary que eu trabalho, quando teve a marcha, né, aqui logo depois que o George Floyd morreu, Uhum. teve no fim de semana, teve uma marcha aqui, e a gente fechava a loja, começava às 5 a marcha, a gente fechava a loja às 6. E aí eles liberaram todo mundo, fecharam a loja para a gente poder ir nessa marcha. Foi a única que Interessante. eu fiquei sabendo, a única dispensary que fez isso. Ah, massa. Muito Não bom. sei de outra. Mas assim, e com a hora paga, porque aqui a gente ganha por hora, né? Então eles Sim. não te deduziram essa É um hora do incentivo, nosso né? Acaba que é salário. um incentivo. Então assim, tem as empresas incentivando, né? Algumas com mais consciência, assim, mas tem muitas que pensam, não quero perder uma hora de venda, não vou fechar mais Sim. cedo para perder uma hora de venda. Mas no Uhum. caso da indústria da cannabis, né, é uma coisa que a gente milita muito aqui, é que a indústria da cannabis ela é diferente. Ela não pode ter a mesma lógica de qualquer indústria, porque ela vem desse histórico que é muito peculiar, né? Que foi o tema da nossa live, né, lá no meu perfil, que a indústria da cannabis não é indústria farmacêutica. Aí explica a diferença aí pro pessoal, por favor. Eu escrevi um texto sobre isso que Sim. saiu no Marihuana Uhum. BR. Tá até no link aqui da minha bio, para quem quiser ler. Mas quando eu comecei, assim, essa pandemia, né, propiciou vários insights, assim, também porque eu fiquei um pouco em casa e acabei ficando mais na internet, que é uma coisa que eu não fico muito, que eu tento, né, assim, não gosto muito de ficar o dia inteiro na internet, mas e daí nesse momento de pandemia eu me aproximei mais, inclusive te conheci, né, Uhum. virtualmente nesse momento de pandemia, porque com todos esses assuntos acontecendo no Brasil, eu ficava só pensando assim, gente, as pessoas, né, que estavam falando, principalmente as pessoas da indústria do Brasil, não conseguindo entender que a indústria da cannabis não é indústria farmacêutica. A gente não é um fitoterápico, ele não é um farmacêutico, porque Uhum. justamente é por isso que ele não está, assim, é só no Brasil e em alguns outros países da América Latina que ele é vendido em farmácia. Lógico, Sim. tem, né, essa empresa inglesa que produziu os remédios e tal, mas assim, dois remédios. Aqui no Canadá, você não tem, você não vende cannabis na farmácia. Não é porque está legalizado e em todos os níveis, medicinal e recreacional, que você vai numa farmácia procurar cannabis. Ainda não. E tudo que a gente faz aqui, que é para fortalecer a indústria, é para evitar o que é basicamente inevitável, que é a apropriação da indústria farmacêutica da indústria da cannabis. Sim. Então, assim, é completa. E aí, por isso que quando a gente vê, assim, a lei, né, o jeito que está sendo formulada a legalização do Brasil, que é entregando de bandeja a indústria da cannabis para a indústria farmacêutica, sem considerar a qualidade, sem considerar, tipo, segurança dos remédios, Uhum. e falando que é um remédio, né? Sim. E aí, ao mesmo tempo, a indústria farmacêutica ela não tem, ela é baseada em como chama isso? Royalties não quando você registra Patentes. patente. Então não tem como você patentear a cannabis, não tem como você querer fazer a patente de uma coisa que eu posso plantar na minha casa e Aham. produzir meu Pagar remédio. royalties. Então assim, a patente, né, da indústria farmacêutica, ela é baseada numa questão química específica e a ideia sempre é isolar e conseguir fazer o Isolar e medicamento replicar, né? específico. Então, assim, isso já não funciona na medicina da cannabis. Não funciona. Então, assim, está sendo provado em todos os artigos científicos, pega todos os maiores pesquisadores de cannabis e nenhum fala que é a mesma coisa. Então, assim, os produtos que estão sendo vendidos hoje, importados dos Estados Unidos, que são feitos de cânhamo,
não tem a mesma relevância Uhum. medicinal da cannabis. Então, quem quiser saber mais sobre isso, eu publiquei uma cartilha, justamente, que é Sim, eu ia gratuita, perguntar pode isso mesmo. baixar, tá aqui no link da minha bio também, justamente porque, assim, as pessoas, quando falam assim, então agora você tem acesso à medicina da cannabis no Brasil. Não tem acesso. Primeiro, Uhum. porque é muito caro. Segundo, porque é de baixa qualidade. Então, assim, Sim, pode funcionar aqui, ótimo, pode funcionar, mas não é o melhor que a gente pode ter, não é o melhor da planta, não é o melhor da indústria da cannabis. Então, sim. assim, é um paliativo em benefício de algumas poucas pessoas, mas que é não é feito para poder contemplar a população brasileira. Aham. Só me informa, pessoal. Não sei se vocês estão reparando que eu estou tentando aqui. Meu celular bugou, não estou conseguindo ver aqui o chat. Ah, eu Aí para não. consigo ver. Se tiver perguntas, tu manda, mas eu vou explicar pro pessoal como é que a gente se conheceu. Ah, tá. A gente começou a trocar ideia no fatídico dia que saiu a notícia de que o medicamento autorizado pela Anvisa, o produto à base de camada, não o medicamento, havia chegado às farmácias, né? E todo mundo ficou surpreso com o preço, né? Um produto de 30 ml custando R$ 2.500, mas com um bom desconto ele ficava 2.134. E nesse dia eu fiz um desabafo aqui na internet, você também, acabou que a gente começou a conversar e aí surgiu a ideia da live, né? Então, baseado nisso, é que eu queria que também que você fizesse, já que você tem expertise nisso, né, da análise da qualidade desde a semente até o produto final, quais são os prejuízos que nós brasileiros estamos tendo com essa regulamentação? Porque, a meu ver, né, é um problema de soberania nacional, né, uma vez que nós abrimos o nosso mercado, né, consumidor, tendo potencial para ser uma ponta de lança nessa indústria. Então, assim, a gente comete um crime contra a própria economia popular, né? Mas do seu ponto de vista, né? Inclusive como brasileiro aí no Canadá, já observando essa realidade, me fala aí quais são as tuas impressões e angústias em relação a isso. Esse ponto que você falou para mim é o primeiro também, porque quando você pensa na soberania nacional, você fala o quê, sabe? Assim, o Brasil é o único país do mundo que está abrindo primeiro para importação. Isso assim, isso é sem precedente. Israel foi bem o Sim. contrário, né? Eles abriram para exportar e não Sim. abriram lá dentro. Então, assim, agora qual é a lógica? Então, assim, a lógica é de alguém que está no Brasil, que tem investimento nos Estados Unidos e está ganhando com isso. Assim, eu Aham. não, assim, não tenho nomes nem dados para falar isso, mas assim, é o único raciocínio que você pode ter. Então, quem está ganhando com isso? Se não é a população brasileira, se não são as pessoas que estão precisando do medicamento, do acesso a cannabis, quem é que está ganhando com isso? Então, quando a gente pensa, né, nesse processo de legalização, se não, assim, eu acho que a gente já está muito avançado no mundo, né, assim, com o Canadá, com o Uruguai, com Uhum. outros, a Espanha, né, processo na Europa, Portugal com a descriminalização, e agora tem a Nova Zelândia, né, que assim, para Sim. mim, está agora sendo o processo de legalização melhor até hoje. Eles estão incluindo, inclusive, as populações tradicionais da Nova Zelândia nesse processo de legalização, justamente porque isso a gente está usando uma planta que a sabedoria dessa planta ela vem da população tradicional. A gente já está apropriando desse conhecimento de várias populações tradicionais e Sim. milenares. Então, assim, Uhum. o lucro, né, da indústria da cannabis, ela tem que ser dessa população tradicional, ela tem que ser dos negros que mais sofreram nesse processo e Aham. das populações latinas. Então, se não tiver, e tem que ser pautada na ciência, porque assim, do jeito que está sendo feito no Brasil, ela não está pautada nem na ciência. Porque se você Zero vírgula pensa, dois por cento THC. e se você pensa que né, assim, você tem uma literatura científica gigante falando do full spectrum, e por que o full spectrum funciona melhor, também estou explicando isso lá na Na cartilha. cartilha. Então, assim, quando você pensa nisso e vê toda essa literatura e não entende que você tem que, pelo menos, importar um full spectrum, mas não, Sim. estão importando um isolado. Então, é bem complicado, assim. Eu tô pensando mais, assim, do jeito Você que chegou eu... a ver a bula?
desse produto que chegou? Eu Farmácia? pedi, eu pedi algumas vezes pela internet. Eu tive acesso a alguns outros, de algumas empresas que eu pedi e eles mandaram. E aí é um Uhum. CBD isolado mesmo. Quando você vê lá o perfil de canabinoide, tá só CBD. É, e, e aí não tem perfil de terpeno, né? Então, assim, quando a gente fala de perfil de canabinoide, perfil de terpeno, o que a gente quer dizer com isso é que a interação entre esses elementos químicos é que geram o que a gente chama de entourage effect, que é o efeito entourage, o efeito Uhum. comitiva nessa tradução aí do Brasil. E isso é o benefício medicinal maior que você pode ter. Não é só E dentro, canabinoide, né? não é só canabinoide, tem os flavonoides ainda que são muito pouco estudados. Então, e além, né, a gente está falando sempre de THC e CBD, mas são mais de 100 Sim. canabinoides. Aqui, ó, a gente já tem no mercado, esse aqui é da Califórnia, mas esse aqui é um produto de CBG. Uhum. Então, Geral. canabigerol. Então, a gente tem que sair dessa dicotomia THC e Sim, CBD. não, e ainda uma dicotomia do bem contra o mal, né? A gente ainda está Exatamente. avançando, a gente está atrasado até nisso. Né? O THC, meu Deus, não pode ter, não pode porque tem efeito psicoativo, e o CBD também tem efeito psicoativo, não é que não Uhum. tenha, ele não tem o mesmo efeito que o THC, mas mesmo o país que libera, bom, Ritalina, que tem efeito psicoativo análogo à cocaína, mas isso é tranquilo, dá para Para criança. criança, né? É um absurdo. Mas é importante assim a gente pensar mais no que a gente quer para nossa indústria, sabe? Eu ando pensando muito nisso, assim, de pensar para dentro mais do que pensar para fora, assim. Eu Sim. acho que isso tem que ser um diálogo que tem que existir, né? Dentro da produção do Brasil, dentro do que a indústria da cannabis brasileira se reconhecer, né, como indústria, que assim, aqui na América do Norte, as pessoas, como tem essa coisa muito de marketing, indústria e tudo isso junto, as pessoas sabem muito assim essa coisa de nicho. Essa é minha indústria, a gente chama assim, Uhum. né, sempre de indústria. E quando a gente pensa no Brasil e não se reconhece como indústria de cannabis, então se a indústria da cannabis é toda a parte de mídia, de produção, né, da flor, toda essa parte de Uhum. produção que eu expliquei aqui, mas ela é também todo mundo que está fazendo tráfico ilegal, todo mundo que está nas prisões e todo mundo. Então assim, isso é a indústria da cannabis no Brasil hoje, Uhum. querendo ou não, sendo ilegal ou não. Então, a gente tem que reconhecer isso e agir, pensar como é que a gente quer, né, articular dentro disso para depois propor, porque senão quem vai E você fazer, né, as falou leis? uma coisa muito interessante, que tem a indústria das pessoas que tocam na planta e as que não tocam na planta. Essa indústria Uhum. engloba todo mundo, né? Explica isso aí pro pessoal, por favor. Assim, é uma forma de dividir, né, a indústria da cannabis, a indústria que toca a planta e a indústria que não toca. Então, o que já é legal no Brasil é essa indústria que não toca a planta. Então, que seria, né? Os advogados, profissionais liberais que não tocam a planta, quem Aham. faz educação, como eu, que também não toco a planta, necessariamente. E tem a parte de mídia, tem a parte. Nossa, é infinita, assim. Sim. Então, essa é a parte que não toca. O que toca a planta hoje no Brasil seria, sei lá, o tráfico, as associações, basicamente, que tocam a planta, né? Sim. Sim. Então, é importante se ver dentro dessa indústria e não achar que se você está na mídia ou se você está fazendo embalagem para cannabis ou se você é um artista que desenha cannabis, você não está nessa indústria. Você está na indústria, tem um papel e tem também esse trabalho, né, de E tem que militar, porque a defender, né? gente. Exatamente. Luan, tu tá tendo acesso aí às perguntas? Vamos, acho que já Eu tem tô. 15 minutos, vamos lá responder Só perguntas? 15 minutos, passou muito rápido. A gente tem tempo. Se quiser emendar em mais Eu acho que depois, essa a aqui gente tem essa do habeas corpus aqui, que os habeas faz corpus aí. estão crescendo anualmente, assim como a entrada do cultivo na justiça. Não acredita que esse clamor popular vai obrigar uma lei sobre o assunto em breve? É para mim, no caso, essa? É para você? Sim, é para você, Bom, Ítalo. então. É, de fato, existe uma pressão popular e
eu acredito, e nós da Reforma, inclusive, a gente acredita que só existe habeas corpus porque já existe uma pressão popular nas ruas, né? Antes desse tema estar sendo discutido como está hoje, né? Antes da própria Anvisa discutir esse tema, existiam pessoas sendo presas por cultivar maconha em casa, né? Existiam pessoas sendo presas por cultivar maconha em casa para uso recreativo, né? Que é uma, como você falou, é uma distinção arbitrária, né? Até porque o organismo não entende essa distinção. O canabinoide entrou, ele faz o trabalho dele, independente do fim, né? Se é recreativo ou medicinal, enfim. Mas existem pessoas sendo presas e resistindo a essa política de drogas. E as marchas da maconha, por exemplo, são um exemplo muito importante de um movimento social que pressionou e pressiona até hoje o judiciário, né? Então, não se iludam, porque os juízes, quando eles vão dar uma decisão, os juízes também são pessoas, então eles estão na sociedade, eles ouvem, né? Muito menos do que deveriam, o clamor social. Então, para existir os habeas corpus, é por aí. O habeas corpus, ele não pode... por exemplo, se a gente tiver uma explosão de 2.000 habeas corpus aqui para o ano que vem, ele não necessariamente ele muda a lei, né? Porque ele é uma decisão judicial que está restrita ao judiciário, ele tem o efeito. O que é que pode mudar a lei? O legislativo, né? E já tem, né, algumas proposições e projetos de lei tramitando. O que está mais avançado hoje é o PL 399 de 2015, né, que já teve uma comissão especial na Câmara que está discutindo o tema, várias audiências públicas, né, e está para ser apresentado o relatório. E a gente espera que esse relatório contemple, pelo menos, minimamente, o cultivo associativo, que cultive o cultivo caseiro, a gente acha muito difícil, mas é uma parte da luta, é pressionar o legislativo. Né? O que o judiciário pode fazer, o que é que esses vários habeas corpus podem fazer? Gerar jurisprudência positiva, né, em relação aos casos, e fique mais fácil, entre aspas, essa via. Mas é uma via de exceção. Né? O regular, o que deveria ser correto, é uma regulamentação, é criar estatutos, criar leis para que regule esse mercado. Né? E aí, essa coisa da marcha, do movimento, como você falou, aí no Canadá, o movimento continua necessário porque precisa aperfeiçoar a lei. Né? Então, quando houver nossa regulamentação aqui, as marchas da maconha vão continuar sendo necessárias, os debates, enfim, a política sobre drogas precisa ser discutida. Além do que, a cannabis está dentro da política de drogas. Então, regular a cannabis faz parte de uma discussão muito maior, né, que é a regulamentação de todas as drogas, que é inclusive o que nós da Reforma defendemos. E além disso, assim, vendo o cenário aqui do Canadá, apesar da cannabis estar foi, né, durante a pandemia que um produto, um serviço essencial, então continua aberto tanto aqui como em vários estados legalizados dos Estados Unidos, tem pessoas presas, morrendo na cadeia agora, durante o Covid, por uma coisa que está sendo vendida legalmente. Sim. Então, assim, sim. Não tem sentido, assim, você explica isso para qualquer pessoa com lógica, não faz sentido. Não dá. Assim, eu vendo uma coisa que alguém vendeu e está preso aí no Brasil ou aqui. Então, assim, isso é uma luta da indústria da cannabis e tem associações para liberar esses presos, porque não pode um estado estar vendendo como o Brasil, na farmácia, um produto de cannabis e ter uma população carcerária gigante presa porque vendeu a mesma coisa. Geralmente com o mesmo perfil canabinoide. Se for comprar uma Mevativa, às vezes uma planta tem o mesmo e está lá, né? O mesmo objeto. Então, assim, isso é a parte da luta, né? Assim, por isso que essa militância ela é contínua, assim. Tem mais pergunta aí? Aqui. Bugou geral. Eu ia falar uma coisa em relação a isso que você falou do habeas corpus, que eu sou super entusiasta. Eu passo seu telefone para todo mundo que eu conheço e que vem me perguntar. E eu quero, né? Eu tô fazendo esse processo para fazer da minha mãe, da minha tia, de todo mundo que eu puder fazer, porque eu acho que também, principalmente, que assim, quem tem alguma condição financeira para poder fazer isso, para plantar, e dentro desse privilégio branco de não ser preso no Brasil por estar consumindo ou plantando cannabis, eu acho que quem puder, quem tiver essa oportunidade, né, com todas as características que eu falei,
eu acho que deve ter um habeas corpus para poder plantar, mesmo que seja para não plantar, assim, só para você ter uma ação militante nesse universo. Por quê? Porque, assim, no meu entendimento, aí você me fala se eu estou certo ou não, assim, pensando naquela utopia, se todo mundo plantasse no Brasil, não tem como você prender todo mundo, eles iam ter que liberar. Como foi o Sim. caso da Anvisa, né? Como foi tanta pressão na Anvisa, tanto papel, que eles falaram, calma aí, vamos regular qualquer coisa, porque, tipo, Vamos então dar eu uma acho que esse é satisfação. um. Então eu acho que assim, esse é uma das coisas que a gente pode fazer individualmente, e aí por isso que eu sou super fã da galera da Rede Reforma. E eu conheci 4 de vocês já, a Cecília, Gabi, você e o Emílio, assim, virtualmente. Mas, Mas eu acho que essa Rede Reforma, ela juntou todos os advogados legais do Brasil. o maluco, pelo menos, juntou um bocado. Não, é isso mesmo, assim, eu acho que todo paciente, bom, se a lei de drogas, ela fala que o uso medicinal, ele pode ser autorizado, né, e o direito à saúde é um direito fundamental, ou seja, é um direito de todo mundo, é um direito universal, então, quem tem uma condição clínica e trata essa condição com cannabis, eu acho que deve buscar regulamentação, né? Por exemplo, tem muitas associações aqui no Brasil fazendo isso que você falou, que em última instância é desobediência civil pacífica, né? É questionar a lei, fazendo uma ação, né, política, afirmativa, né, enfrentando essa lei, né? É, mas é aquela coisa da ovelha desgarrada. Uma pessoa fazer sozinha se arriscando é complicado. Então, se existe essa possibilidade legal de você fazer o seu cultivo, você cuidar da sua saúde através de uma decisão judicial, é importante que se busque, né? E aí nós da reforma também achamos que esse conhecimento não, da mesma forma como o cultivo da cannabis, enfim, não é um conhecimento nosso, né? Enfim, nessa luta não foi a gente que inventou, a gente apenas leva ela até as últimas consequências, a gente dedica nossas vidas a isso. Mas é importante que outros advogados interessados no tema metam a cara mesmo, vamos estudar juntos, vamos pesquisar, né? Tem muita gente precisando, o alcance tem que ser enorme, né? Então essa rede, ela precisa de fato funcionar. Vamos fazer funcionar. E assim, é nisso também que eu fico pensando muito na questão da mídia, né? Em relação a tudo isso. Porque assim, Aham. aqui a gente está, né, dentro de um. Igual na Rede Reforma, que tem uma visibilidade aqui, tem, sei lá, 50 mil seguidores no Instagram, a gente está com É, 76 pessoas agora, mas isso é, tipo, muito pequeno, né, assim, em relação à grande mídia e à grande sim. população. Até que ponto tudo isso que a gente está falando chega, né? Chega essa É. discussão nas pontas, chega nas discussões em quem não tem internet, que precisa mais saber disso. Então, isso é um trabalho que a E, gente tem que pensar. E não só enquanto advogados, enquanto ativistas, enquanto usuário mesmo. Acho que você ganhar a sua família para o debate já é um trabalho de base enorme. Né? Você ganhar os Sim. seus amigos, sua família, né? Você reivindicar o direito de não usar cannabis se escondendo, como se estivesse cometendo um crime hediondo, né? Que de Uhum. fato a lei até entende como tal, mas não é. Né? Então, assim, você Uhum. conquistar a sua casa, sair do seu armário, isso já é um grande passo. Né? Muitas mudanças importantes na sociedade começam por essa iniciativa política. E se você quiser se articular politicamente no movimentos qualquer que seja, né? Então, por exemplo, a rede feministas antiproibicionistas, o coletivo de Uhum. advogados como é a Rede Reforma, se articule, porque aí sua voz se potencializa, né? Que é isso configura a ação social, né? Assim, De é fato. nisso, toda conversa é para uma ação, né? Porque senão a Exato. gente fica parado, assim, só na conversa, né? Assim, e aí eu fico pensando muito assim, que hoje a gente tem, né, alguns portais de notícias, que basicamente faz um trabalho de tradução, né? Que não produz. Aham. Então, assim, eu sinto um pouco de falta dessa produção da indústria da cannabis no Brasil, assim, quem está escrevendo sobre a indústria da cannabis no Brasil, sabe? Aham. Mais do que traduzindo. Então, com os pontos de vista, né? Então, se a gente tem hoje, eu acho que o único grande jornal de circulação que tem uma área para cannabis, né? Uma parte da editorial para cannabis é a Folha de São Paulo, né? Sim. Mas é muito restrito às pessoas que também financiam, né? E que pagam ali É. para estar ali.
Então, e não tem discussão, né? Assim, vira uma discussão da indústria farmacêutica ali como dada, Que assim, com os mesmos pauta de médicos debate, né? sempre. Então, assim, eu acho que essa parte, né? A gente tem que criar lugares, criar mídia, criar espaços para ter Uhum. uma discussão, né? Para ter uma discussão entre os diferentes, entre os pares. Com certeza a gente tem uma discussão, né? A acrescentar, né? A agir junto, mas entre os diferentes essa discussão é muito importante também. Deixa eu dar um spoiler então, né? Eu até já lhe adiantei. Nós aqui do Nordeste, né, associações, né, eu faço parte dessa ativoteca aqui, os advogados da reforma aqui do Nordeste e outros companheiros, a gente está articulando um evento nordestino sobre maconha, né, e aí em todas as vertentes, né, desde o debate sobre o uso terapêutico quanto o uso social, as prisões decorrentes disso, para mostrar o que é que está acontecendo aqui no Nordeste, né, dialogar entre nós, aproveitar que a pandemia deu essa ideia, né, que a gente pode se conectar agora em outro nível. A gente está preparando aí, em breve a gente solta esse negócio e lhe convido desde já para participar do evento. Eu acho que faltam 3 minutinhos aqui, Luna. Se cair, a qualquer minuto a gente volta aí. Tá. Não, eu, assim, como eu já te falei, eu morava em Salvador, né, antes de mudar para Uhum. cá. Eu brinco que eu não sou baiana, mas eu estou tentando remediar isso. E aí, então eu me encaixo aí no movimento da cannabis do Massa. Nordeste. Vai ser aceita no evento. E assim, já que nosso tempo está terminando, assim, primeiro, né, reiterando o que eu falei no começo da importância desse espaço e da importância do trabalho da Rede Reforma. Associado, eu também sei que vocês têm essa visão da educação, então, assim, por isso que eu fico Uhum. muito feliz de estar aqui. Assim, eu comecei recentemente, né, a estar mais na mídia social em geral, porque trabalho de antropólogo é sempre no backstage, é sempre na pesquisa e menos falando. Etnográfico. Então eu vejo mais essa necessidade de falar mais de cannabis, e eu gostaria muito de discutir partes assim, realmente que eu estudo assim, de como o CBD pode modificar o DNA e essas coisas de ciências assim que eu ando estudando muito, Coisa mas mais no nerd, né? Brasil coisa mais de bioquímica que eu estou aprendendo agora. Mas eu Massa. acho que esse é um processo assim que a gente precisa muito falar dessa primeira parte, sabe? Para depois Sim. falar de terpeno e como é que funciona a bioquímica, mas assim, eu acho que esses diálogos vão abrindo. Eu acho que, como você falou, cada pessoa que está aí, né, que consegue Uhum. educar as pessoas que estão em volta e trazer novas informações de qualidade, eu acho que isso é extremamente importante nesse processo. É, Muito então, obrigada por eu me agradeço convidar. mais, assim, você já é uma parceira nossa. Para nós Uhum. é uma honra tá dividindo, você tá dividindo esse conhecimento com a gente, né? De poder, inclusive, quando tiver esse processo da gente de elaborar e escrever a história brasileira, a gente conta muito com os brasileiros que estão fora, fazendo parte de outras Pode contar comigo. realidades, né? Então, agradeço demais. Vamos ver as outras aí que a gente vai continuar batendo esse papo, né? Vamos sim, foi só o começo. É isso. Muito obrigado, Luna. Obrigada, querido. Até Valeu todo mais. mundo aí pela presença. Pessoal, desculpa aí a questão do celular ter bugado, né? Eu vi que tem 3 perguntas aqui na caixa, eu não estou conseguindo abrir essa caixa de perguntas. E Pode aí, também mandar as perguntas por inbox, para e-mail, DM, tudo mais. Faço adicione questão a de Luna responder. também, né? Que fica É. fácil. Tem um acesso à cartilha, né, Luna? Faz mais uma propaganda aí, como é que as Sim, pessoas têm não, eu acesso. fiz. Tem 1 minuto e 20, dá para você fazer aí. Tá. Eu fiz essa cartilha muito pelas perguntas que me mandam. Então, assim, eu gravava áudios infinitos para as pessoas explicando que tem que saber a procedência, que não pode ser qualquer óleo, como é que funciona a dosagem e o que é full spectrum isolado e tudo mais. Então, eu separei 7 perguntas, que é como eu falo que é uma cartilha, porque se você fizer essas 7 perguntas para qualquer fornecedor de óleo, seja legal ou ilegal, você vai ter um pouco da noção da qualidade e da segurança do produto. Que eu acho que isso é a coisa central nesse momento no Brasil, é a gente poder ter acesso à qualidade e segurança. E aí Aham. lá tem as 7 perguntas que você precisa saber para poder ter essa condição. E aí baixa direto no teu perfil, é No isso? link na bio tem o site abaixo direto. Maravilha, então. Pois não sequela aí não, meu povo, é isso. Até mais. Obrigada, galera. Tchau, Ítalo. Tchau, Luna.
Acho que eu vou esperar os 20 segundos aqui para encerrar, que o celular tá bugado. Ah, tá. Ah, porque Mas você não que... consegue desligar. Então eu vou conversar mais com você. Tá. E aí, como é que tá a vida? Tá frio aí? Como é que tá a família, que eu sei que tá Não, tá a crescendo? família. É. Então, novembro chega mais um ativista